Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 1º de setembro, nós vamos meditar de Jeremias, do capítulo 30 ao capítulo 32, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Muitas pessoas têm me perguntado qual é a Bíblia que eu utilizo, qual é a linguagem, né? Vocês sempre me veem com essa Bíblia aqui, ó, é a Bíblia Anote, né? Uma versão aspiral, e ela tem dentro dela campos para você fazer anotações, né? Então, tem algumas vezes que eu gosto de fazer bastante anotações na minha Bíblia, né? E eu uso a Bíblia Anote, já tem esse ano inteiro, nós estamos meditando nela. Ela é a nova versão transformadora. E às vezes eu faço menção aqui da RA, né? Muitas pessoas têm a RA, é a mais comum, a revista atualizada, e quando nós temos um pouquinho mais de tempo, a gente dá também um enfoque na Bíblia da versão contemporânea, a mensagem. Então, né, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso texto de Jeremias, do capítulo 30. Outra coisa também, uma novidade. Eu não sei se vocês repararam, mas a partir do devocional de ontem, eu coloquei o versículo do dia. Então, dentro da nossa meditação, dos nossos capítulos do dia, geralmente são 3 capítulos, né, que a gente medita no dia, eu vou selecionar um versículo e nomear ele como versículo do dia. Vou fazer um post lá no meu Instagram, Rubenita Leão, né, às vezes eu posto também no WhatsApp, no status do WhatsApp, mas principalmente lá no Instagram, para que você possa compartilhar com outros, né, aquele versículo do dia, aquela porção da palavra do dia, incentivar eles a priorizar também a palavra de Deus, não é? Então, temos mais essa novidade aqui, no Priorizando a Palavra de Deus, que é o versículo do dia. Promessas de livramento, esse é o tema do capítulo 30. E ele diz assim: o Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Jeremias, registre por escrito tudo o que eu lhe disse, porque está chegando o dia em que restaurarei meu povo de Israel e de Judá, e eu os trarei para casa, para esta terra que dei aos seus antepassados, e eles voltarão a possuí-la, eu, o Senhor, o falei. E o que isso tem a ver conosco, não é? Aqui, Deus pede para Jeremias registrar, né? Para que Jeremias registrasse por escrito. Às vezes a gente guarda registro visual, né? Ah, você viu aquilo e aquilo fica guardado na sua memória. Às vezes você tem registro também que guarda na memória de coisas que você apenas ouviu, né? Então você tem vários registros acumulados, né? Dentro de você, nas suas memórias. Mas aqui, Deus quer que aquele registro não fique só na memória de Jeremias ou daqueles que tiveram contato com aquela profecia, mas que houvesse um registro por escrito, porque possibilitaria alcançar as gerações futuras. Imagine no tempo de Jeremias, onde tudo era mais difícil, mais escasso. Imagine no nosso dia de hoje, não é? Então, eu quero, sabe, que você tenha o hábito de registrar por escrito. Por exemplo, nós estamos aqui no nosso momento do Priorizando a Palavra de Deus, né? Então, eu não sei qual é o momento que você tira esse tempo para priorizar a Palavra de Deus, mas eu acredito que no momento que nós estamos aqui priorizando a palavra de Deus, lendo, né? Às vezes eu falo alguma coisa e eu tenho absolutamente certeza que o Espírito Santo ministra você aí. Eu recebo muitas vezes relato de pessoas: hoje o devocional Priorizando a Palavra de Deus foi profundo para mim, falou muito ao meu coração, não é? Então, Deus tem as formas de ministrar a nós, e é tão bom quando a gente
escreve isso, torna isso, sabe, algo que pode ser eternizado, ou seja, né, não numa dimensão de alcançar outras gerações, mas também numa dimensão nossa, porque quantas vezes você está em momentos de dificuldade e aí você vai naqueles registros, não é? Naquela anotação que você fez, naquele caderninho de devocional, e aí você vai ali e você começa a meditar, relembrando coisas que Deus ministrou a você, pedidos de oração que você fez e que Deus respondeu. É bom você anotar, não é? Esses registros edificam a nossa fé, fazem-nos permanecer firmes, fiéis, né? Certos de que servimos um Deus que zela pela sua palavra. Então, quantas promessas você recebeu? Comece a anotar insights, né? Detalhes daquilo que Deus vai falando com você. Registre isso. Tá lendo a Bíblia? Faça anotações. A minha Bíblia é cheia de anotações, grifos. Eu amo isso, não é? Porque muitas vezes eu vou voltar naquele texto e eu vou ver, uau, olha que coisa maravilhosa Deus me ministrou nesse momento em que eu estava aqui, debruçada na palavra de Deus. Então, aqui é uma dica de Jeremias para mim e para você. Escreva, e essa dica não vem só de Jeremias, vem do próprio Deus, né? O próprio Deus ensinando a Jeremias e dizendo a Jeremias, registre por escrito aquilo que eu estou falando com você, porque vai chegar o tempo onde eu vou alcançar o meu povo e eles vão ler e dizer, uau, lembra esse momento nós estávamos tão aflitos e Deus já estava prometendo que interviria em nosso favor, né? Então, continuando, esta é a mensagem do Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor, ouço gritos de medo, há terror e não paz. Parem e pensem, acaso os homens dão à luz? Então por que estão aí com um rosto pálido e as mãos na barriga, como mulher em trabalho de parto? Em toda a história nunca houve uma ocasião de tanto terror. Será um tempo de angústia para Israel e no final, porém, ele será resgatado. Pois naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o seu pescoço e arrebentarei suas correntes, não serão mais escravizados por estrangeiros. Pois o meu povo servirá ao Senhor seu Deus e ao descendente de Davi, o rei que estabelecerei sobre eles, né? Então aqui estamos falando nada mais, nada menos do Messias. Portanto, não tenha medo, meu servo Jacó. O que ele está falando do servo Jacó especificamente? Não, a descendência de Jacó, né? O povo de Israel. Não desanime, ó Israel, diz o Senhor, pois o trarei de volta de terras distantes e os seus descendentes retornarão do exílio. Israel voltará a ter uma vida de paz e sossego e ninguém mais o assustará. Porque estou com vocês e o resgatarei, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre os quais o espalhei. Mas você não será completamente destruído. Eu os disciplinarei, mas com justiça. Não posso permitir que fiquem impunes. Assim diz o Senhor. O seu ferimento é incurável. É uma ferida grave. Não há ninguém para socorrê-la. Não há remédio que cure sua ferida. Todos os seus amantes te abandonaram, não se importam com você. Eu a feri cruelmente como se fosse meu inimigo, pois seus pecados são muitos e sua culpa é grande. Por que te queixa do teu castigo? Desta ferida que não tem cura, tive que castigá-la, pois seus pecados são muitos e a sua culpa é grande. Mas todos os que devorarem serão devorados, e todos seus inimigos serão enviados para o exílio. Todos os que saquearam serão saqueados. Restaurarei a tua saúde, curarei a tua ferida, diz o Senhor.
pois a chamada de rejeitada, Sião, cidade com que ninguém se importa, assim diz o Senhor, quando eu trouxer Israel de volta do exílio e restaurar sua situação, Jerusalém será reconstruída sobre suas ruínas, e o palácio voltará a ser habitado, haverá alegria, cânticos, gratidão, e eu farei meu povo se multiplicar e não diminuir. Eu os honrarei e não os humilharei. Seus filhos prosperarão como no passado, e eu os restabelecerei como nação diante de mim, e castigarei quem lhe fizer mal. Voltarão a ter o próprio governante, e ele virá no meio deles, e eu me aproximarei de mim, diz o Senhor. Pois quem ousaria se aproximar por conta própria? E ele diz assim: vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Vejam a ira do Senhor, irrompe como uma tempestade, um vendaval sobre a cabeça dos perversos. A ira ardente do Senhor não passará, até que se cumpra tudo o que planejou em dias futuros. Vocês entenderão tudo isso. E aí, o 31 diz mais um pouquinho sobre a esperança da restauração. Ele diz aqui: naquele tempo, diz o Senhor, eu serei o seu Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão meu povo, assim diz o Senhor. Os que sobreviverem à destruição que está por vir encontrarão favor até no deserto. Pois darei descanso ao meu povo, o povo de Israel. Há muito tempo o Senhor disse a Israel: eu amei você com amor eterno, com amor leal, e o atraí para mim. Eu reconstruirei Israel, minha filha virgem. Você voltará a ser feliz e dançará alegremente com os seus tamborins. Voltará a plantar videiras nos montes de Samaria e ali comerá os seus frutos. Virá o dia em que os vigias gritarão da região montanhosa de Efraim: venham, vamos subir a Sião para adorar ao Senhor nosso Deus. Assim diz o Senhor: cante de alegria por causa de Israel, pois ela é a maior das nações. Cantem alegremente louvores, dizendo: ó Senhor, salva o seu povo, os remanescentes de Israel, pois eu os trarei de volta do norte e dos confins da terra. E não me esquecerei dos cegos, nem dos aleijados, nem das grávidas, nem das mulheres em trabalho de parto. Uma grande multidão voltará. Virão com lágrimas nos olhos, e eu os conduzirei para casa com grande cuidado. Andarão juntos a riachos tranquilos e caminhos planos, onde não tropeçarão, pois eu, o pai de Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. Ouçam esta mensagem do Senhor, ó nação, anunciem estas palavras litorais distantes, ou seja, vá além mar para proclamar esta mensagem. Aquele que espalhou meu povo o reunirá e o guardará. Como um pastor cuidará do seu rebanho. Pois o Senhor resgatou Israel daqueles que eram mais fortes do que ele. Eles virão e cantarão alegremente do alto do monte de Sião. Estarão radiante pelas boas dádivas do Senhor. Olha só: cereais, vinho novo, azeite, rebanho, gado. Sua vida será como jardim regado, e não haverá mais tristeza. As moças dançarão de alegria, e os homens, jovens e idosos tomarão parte da celebração. Transformarei seu pranto em alegria, e os consolarei, e lhes darei exultação em lugar de tristeza. Olha que coisa maravilhosa! E aí nós vamos ver que ele vai mencionar a tristeza de Raquel e a transformação dessa tristeza em alegria. Raquel foi uma das esposas, de Jacó, a saber,
aquele a quem amava o coração de Raquel. Lembra da história? Ele casou com 2 irmãs. A intenção dele era trabalhar 7 anos por Raquel, a sua amada, não é? Mas, por tradição, o seu sogro lhe enganou e lhe deu Lia. E ele trabalha por mais 7 anos para ter Raquel em seus braços. E aí vem, só que Raquel era estéril. Houve um clamor em Ramá, angústia profunda e pranto amargo. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Agora, porém, assim diz o Senhor, não chore mais, pois eu a recompensarei. Por seu choro, diz o Senhor, seus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, seus filhos voltarão para a sua terra. Aí nós vamos ver, faze-me voltar para ti, restaura-me, é o clamor de Israel, pois somente tu és o meu Senhor, meu Deus. Aí, né, o reconhecimento, o arrependimento, tá no versículo 19, afastei-me de Deus, mas depois me arrependi, indignei-me comigo mesmo por causa da minha estupidez, senti profunda vergonha de tudo que eu fiz quando era jovem. Acaso Israel não continua a ser meu filho querido? Diz o Senhor. Tenho que castigá-lo com frequência, mas ainda assim o amo. Por isso meu coração anseia por ele, e dele certamente terei misericórdia. Ponha sinais na estrada, coloque postes indicadores, preste atenção no caminho pelo qual você veio. Volte, ó minha filha virgem Israel, volte para as suas cidades, né? Então Deus manda até colocar sinalização, né? Quantas vezes você vai numa chácara e tem sinalizações, pontos de referências para você não se perder? Deus mandou fazer isso para que Israel voltasse, né? E não perdesse mais o rumo. Olha só, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, quando eu restaurar o meu povo, habitantes de Judá e suas cidades dirão novamente, o Senhor abençoe, ó morada justa, ó Monte Santo. Que coisa mais maravilhosa, não é? E ele continua no versículo 31, ele diz, está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o meu povo, o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora os amasse, como um marido ama uma esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão meu povo, e não será necessário ensinarem aos seus vizinhos e parentes, dizendo, vocês precisam conhecer o Senhor, pois todos, desde os mais humildes até os mais importantes, me conhecerão, diz o Senhor. Eu perdoarei a maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Que coisa mais linda, né? O Senhor dá o sol para iluminar o dia e a lua e as estrelas para iluminar a noite. Agita o mar e faz surgir as ondas. Seu nome é Senhor dos Exércitos. Assim como anulo as leis da natureza, assim como eu não anulo as leis da natureza, não descartarei meu povo de Israel. Assim diz o Senhor, assim como não pode medir os céus, nem explorar os alicerces da terra, não rejeitarei o meu povo de Israel pelo mal que fizeram. Eu, Senhor, assim o falei, né? Então tá chegando o dia em que em que Jerusalém será reconstruída para mim, né? E no 32 nós vamos ver que Deus dá uma ordem a Jeremias. Jeremias, você acredita? Você acredita que eu vou trazer o meu povo de volta? Você acredita, Jeremias? Então você vai fazer um ato. Olha só, Jeremias compra um campo. Jeremias recebeu a mensagem do Senhor no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá.
Esse também foi o 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Nesta ocasião, o exército babilônio cercava Jerusalém. E Jeremias estava preso num pátio da guarda do palácio real de Zedequias, rei de Judá, que o havia colocado ali. E perguntando por que ele continuava a anunciar esta profecia, assim diz o Senhor: estou prestes a entregar esta cidade ao rei da Babilônia, e ele a conquistará. O rei Zedequias será capturado pelos babilônicos e será levado para falar face a face com o rei da Babilônia. O rei levará Zedequias para a Babilônia, onde lidarei com ele, diz o Senhor. Você não serão bem-sucedidos se lutarem com os babilônicos. Nesse tempo, o Senhor enviou uma mensagem. O seu primo Anamel, filho de Salum, virá e lhe dirá: compre o meu campo em Anote. Pela lei, você tem o direito de comprá-lo antes que eu ofereça ao outro. Exatamente como o Senhor me tinha dito. Meu primo, Anamel, veio me visitar na prisão e disse: compre meu campo em Anatote, na terra de Benjamim. Pela lei, você tem direito a comprá-lo antes que eu ofereça a outros. Portanto, compre-o para si. Então entendi que a mensagem que eu tinha ouvido era a mensagem do Senhor. Assim, comprei o campo de Anatote e paguei a Anabeel 17 peças de prata. Assinei, selei a escritura diante das testemunhas, pesei a prata e lhe paguei. E em seguida, peguei a escritura selada e uma cópia não selada, com os termos e as condições de compra, e as entreguei a Baruque, filho de Nerias, neto de Maceias. Fiz tudo isso na presença do meu primo Anamel, das testemunhas que assinaram a escritura e dos homens de Judá que estavam no pátio da guarda. Então, na presença deles, disse a Baruque: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: pegue essa escritura selada e a cópia não selada e coloque num vaso de barro, a fim de conservá-las por muito tempo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: algum dia as pessoas voltarão a ter propriedade nessa terra e comprarão e venderão casas, vinhedos e campos. Né? Então, ou seja, todo mundo estava querendo se desfazer das suas propriedades por conta da invasão da Babilônia, da destruição que estava iminente, né? E aí nós vamos ver no finalzinho a oração de Jeremias. Olha só, depois que entreguei o documento a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor. Ó soberano Senhor, tu fizestes o céu, a terra com a tua mão forte e teu braço poderoso. Não é difícil demais para ti. Mostre tua bondade a milhares de pessoas, mas também permita que as consequências do pecado de uma geração recaia sobre a geração seguinte. Tu és Deus grande e poderoso, ó Senhor dos Exércitos. Tens toda a sabedoria e fazes grandes milagres. Vê a conduta de todos os que lhes dá o que merece. Realizaste sinais e maravilhas na terra do Egito, feitos lembrados até hoje, continua a fazer grandes milagres em Israel e em todo o mundo. Por isso o teu nome é famoso até hoje. E aí nós vamos ver que ele vai relembrar toda a história de Israel, quando eles foram retirados do Egito, e ele fala: tudo aconteceu exatamente como anunciaste. E aí, no entanto, o soberano Senhor ordenou que eu comprasse o campo e pagasse um bom preço por ele, diante dessas testemunhas, embora a cidade esteja prestes a ser entregue aos babilônios, né? E aí, ele ora, faz essa oração e Deus dá a ele, né,
a profecia contra a queda, a profecia em relação à queda de Jerusalém. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso alguma coisa é difícil demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor, entregarei esta cidade aos babilônicos e a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e as conquistará. Os babilônicos serão cercados de muros, entrarão na cidade e a incendiarão, queimarão casas, porque o povo provocou a minha ira, queimando incenso a Baal e aos outros deuses, né? Desde a princípio, Israel e Judá fizeram o que era mal, né? E aí ele vai falar sobre, né, a taça da ira de Deus que realmente transbordou. E é certo, mas a promessa de restauração está registrado do capítulo 35, 36 ao versículo 44, que é o final do capítulo 32, que eu quero que você não deixe de ler. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, e queremos estar pautados na Tua vontade, no Teu querer. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.